Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Vou mostrar as primeiras páginas e depois a gente começa a analisar o noticiário. Estadão. Depois do BRB, BTG pode comprar fatia do Banco Master. Carteira de precatórios interessa ao banco de André Esteves. Esse é o Estadão. Vamos para a Folha. Mercados globais de ações caem à espera de tarifaço de Trump. Essa foto é da enchente de ontem em vários bairros de São Paulo, com ênfase no ABC da Grande São Paulo, ABC, Mauá, e também enchentes no Rio Grande do Sul. Valor. Estados Unidos acusam o Brasil de tarifa alta e imprevisibilidade. Governo americano preparou documento de 397 páginas sobre taxação de vários países. Vamos dar uma espiada no O Globo. Tarifas olho por olho de Trump afetam o mercado de ações nos Estados Unidos. Pronto. Aí estão os principais jornais. Vários ficaram de fora, alguns até importantes. Queria ver o Oeste. Está aqui o Oeste, ó. A Câmara pode parar se Mota não pautar anistia. Isso é sério, eu acho que a cobertura disso tem sido ruim. O fato é o seguinte: os bolsonaristas estão exigindo que seja colocado em votação o projeto da anistia, que, dentre outras coisas, pode envolver anistia para o presidente Bolsonaro. Os bolsonaristas dizem que essa anistia é para o pessoal como a dona Débora, aquela cabeleireira, que escreveu Perdeu o Mané numa estátua na Praça dos Três Poderes e acabou sendo condenada a 14 anos. Então são exageros muito grandes, né? A população não entende, por exemplo, como uma mulher do Sérgio Cabral está solta, depois de tantas manobras com joias, etc., dinheiro para cá, dinheiro para lá, tem um monte de gente solta aí, gente da Lava Jato, etc., etc., e vai a dona Débora cabeleireira presa e fica condenada a usar, como é que é o nome? A pulseira? Tornozeleira eletrônica, esqueci o nome. A tornozeleira eletrônica, e ela vai ter que usar. E outras senhoras mais cobertas pela sorte têm um tratamento menos duro do Supremo Tribunal Federal e da Justiça em geral. Bom, o Bolsonaro tem um outro jeito de se sair dessa impossibilidade de disputar a eleição de 2006 para presidente da República, é isso que está em questão, mudando a lei da ficha limpa, mudando o prazo de suspensão ou de proibição de candidaturas. Eu ia falar suspensão dos direitos políticos, mas nem sempre é assim. Reduz o prazo, aí ele fica livre para
competir nas eleições de 2026. Então, isso tem uma grande complicação, que é a seguinte: o presidente da Câmara, em sua campanha, prometeu aos bolsonaristas e à direita em geral que, se eleito, ele colocaria em votação esse projeto. Então, Hugo Mota está sendo cobrado agora para colocar esse projeto em votação. Enquanto isso, o Palácio do Planalto, a doutora Gleisi, age com muita habilidade, segundo se informa, né? Ela conhece a Câmara, conhece bem o Senado, e ela tenta impedir que alguns setores que votariam a favor da anistia se afastem dessa tentativa de inocentar, através de um projeto de anistia, inocentar não porque não inocenta, não punir o ex-presidente Bolsonaro e um monte de gente que tem sentenças consideradas injustas aí. Cara que quebrou a estátua, enfim, tem um relógio, aquele relógio que o Seito arremessou, tem várias histórias. E essa história da Débora atingiu o público, o público sentiu e reagiu, inclusive alguns setores que nada têm a ver com a direita brasileira. Mas então tem essa equação: vota, não vota, partidos que antes estavam com uma definição absolutamente definitiva, entre aspas, de votar na anistia, poderão não votar. E aí, isso que se passa durante esta semana, que é uma situação ruim, né? O governo está tentando, de qualquer maneira, evitar essa anistia. O Lula é candidato, não gostaria de ter o Bolsonaro como adversário. Pode ser derrotado pelo Bolsonaro. Tem muita gente pensando que ele está politicamente morto, mas os estudos e as pesquisas indicam que não. E o Bolsonaro resolveu fazer um tour pelo Brasil, né? Aquelas caravanas iguais do Lula, serão feitas em abril, começam neste mês e começam exatamente por uma área que é tida como lulista, Rio Grande do Norte. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Tem uma manifestação também pela anistia, marcada na Avenida Paulista, para a Avenida Paulista, agora no dia 6. Está aí esse capítulo da anistia, que é uma grande interrogação e que pode resultar em tudo, inclusive em nada. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Os mecanismos a favor, contra, etc., estão em pleno movimento. Bom, tem uma coisa gravíssima, que é essa manchete do Valor. Estados Unidos acusam o Brasil de tarifa alta e imprevisibilidade. Amanhã, o presidente Trump disse que iria anunciar, né, esse tal olho por olho, dente por dente, como diz o Globo na sua manchete. Tarifas olho por olho de Trump afetam o mercado de ações nos Estados Unidos. Taxações recíprocas a partir de amanhã derrubam índices da Bolsa de Nova York. Governo americano cita o Brasil, que adota a cautela. Governo americano cita o Brasil como taxador, né? Taxador, tem taxas. O governo brasileiro diz que não é bem assim, mas um relatório do governo americano de 397 páginas mostra isso. Vou ler aqui o texto do Valor.
Os Estados Unidos acusam o Brasil e outros países de imporem numerosas barreiras contra produtos americanos em relatório de 397 páginas que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos publicou ontem, às vésperas do choque tarifário prometido pelo presidente Donald Trump. Segundo assessores de Trump, a taxa pode chegar a até 20%, atingindo praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Mas negociadores que estiverem em Washington não ficarão surpresos se a alíquota alcançar 25%. Embora o Brasil argumente que tem déficit no comércio com os Estados Unidos, as quase 6 páginas de queixas contra a política brasileira listadas pelo USTR pavimentam o terreno para aplicação de alíquota mais alta contra produtos brasileiros pela reciprocidade. E vai por aí detalhando. Quer dizer, todos os artigos que o Brasil exportar para os Estados Unidos terão uma taxa que pode chegar a 20% e, segundo outros, pode chegar a 25%, e isso diminuirá a nossa venda de material, a exportação. Tem uma série de consequências. As fábricas podem produzir menos, a agricultura pode vender menos, desemprego, enfim, uma situação, um quadro hoje realmente muito preocupante. Não só para a economia brasileira, quer dizer, a gente sabe onde o nosso calo dói, mas para a economia mundial, o que agrava a situação econômica do mundo e reduz a competitividade, deixa as pessoas à mercê das reações que vão ou não acontecer. O que se sabe é que o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, nas últimas horas tentou convencer os norte-americanos de que não é bem assim como o relatório retrata, porém, essa tarefa foi abortada, não abortada. Os argumentos do Brasil não foram aceitos pelas autoridades americanas. O Brasil, esse grupo de diplomatas que tentou essa manobra, tentou explicar, tentou minimizar, tentou mostrar que não é bem assim, não obteve êxito nessa tentativa, e o Brasil amanhã, se supõe, se teme, deve ser atingido por essa questão das tarifas. É uma coisa assustadora. Esse Trump está colocando o mundo de cabeça para baixo, ele é imprevisível. A gente não tem a noção exata do que ele quer, né? O mundo específico da economia, das taxas, dos impostos, e o mundo da política. Ele continua querendo a devolução do canal do Panamá e insiste na Groenlândia. Ontem ele falou em terceiro mandato, depois ele recuou. Terceiro mandato é impossível, mas ele mesmo aventou a possibilidade de ser candidato a vice. Não pode ser candidato, a Constituição americana proíbe, mas pode ser a vice. A presidente não pode, a vice pode. O Vance seria candidato, depois o Vance renunciaria e ele voltaria a ser presidente. Uma coisa totalmente confusa, porque ela é obscura, ela é fluida, a gente não sabe o que esse homem vai fazer, a gente não sabe. O fato é o seguinte, ele está colocando o mundo de cabeça para baixo, existem situações explosivas no Oriente Médio, na Europa,
ele está abandonando os seus aliados na Europa, eles estão se reunindo, inclusive sem ele, sem os Estados Unidos. Então, é um momento que é muito complicado, difícil de você discernir, porque um fator tem consequências, consequências, consequências. Então, a gente não consegue definir o alcance dessas ousadias, para não falar maluquices, que ele está falando. Bom, vamos esperar, mas tarifas olho por olho de Trump afetam o mercado de ações nos Estados Unidos. Taxações recíprocas, quer dizer, você me taxa, eu te taxo, na resposta americana, a partir de amanhã, derruba o índice da Bolsa de Nova York. Tem muita gente, isso é verdade, que acha que é um tiro no pé. Porque se você taxa o produto brasileiro, você vai ter que vender mais caro. Então, você prejudica o comprador americano. Prejudica o comprador americano. Eu não sei como vai ser a reação nos Estados Unidos. Bom, deixa eu ver, os remédios, a partir de hoje, eles podem subir escalonadamente, tem toda uma tabela e tal, até 5%. Né? Já tem gente que não consegue pagar remédios necessários para a sobrevivência. Essa é uma questão que o Brasil tem que resolver. O Brasil não fabrica sais, se fabrica, fabrica muito pouco, sais que são a base da fabricação de remédios. Por exemplo, a Índia tem e exporta para o Brasil, tem uma forte indústria de remédios. Aliás, a economia da Índia tem ascendido, é um país cheio de problemas, mas no alto da sua pirâmide social, ela tem cabeças pensantes, tem uma tecnologia muito desenvolvida em vários setores e dizem os economistas que ela está ascendendo à posição de quinta ou quarta economia do mundo. Está chegando ali. Quinta ou quarta economia do mundo. Quer dizer, não brinquem com a Índia. Eu estou pegando a Índia como exemplo de fabricação. O Brasil não tem, você tem que importar, você fica sujeito ao dólar, você fica sujeito às inconstâncias do mercado, enfim. Isso tinha que ser resolvido. Eu sei que há alguns esforços, algumas tentativas, inclusive do governo Lula, que nunca terminam. Não começam e nunca terminam. Às vezes é mais interessante continuar comprando das empresas estrangeiras, né? Isso dá um certo conforto. Vou parar, para quem negocia. Deixa eu ver. Justiça revoga a permissão para farmacêutico prescrever medicamentos. Os médicos reclamaram, tinha essa autorização, agora está aqui, a pedido do Conselho Federal de Medicina, que alegava prejuízo à saúde pública, Justiça suspendeu resolução do Conselho Federal de Farmácia, de 17 de março, que liberava a prescrição de remédios pela categoria profissional. Bom, isso é no plano do Brasil do andar de cima, porque lá embaixo, nos interiores, né, no Nordeste, no Norte, até em São Paulo, Paraná, quem receita é o farmacêutico. Nem sempre o farmacêutico é o balconista da farmácia, que é chamado de farmacêutico. E o farmacêutico que clinica mesmo, ele que sabe, ele que conhece as pessoas, ele abre a caixinha de remédio e vende um comprimido só, que não é permitido, mas ele
tem que fazer, senão as pessoas sucumbem. Enfim, esse tal farmacêutico esse farmacêutico que receita é uma instituição nacional. E às vezes as pessoas confiam mais no velho farmacêutico que nos médicos. Aliás, o governo Lula está anunciando, através do seu Ministério da Educação, uma grande reformulação. Quero ver como vai ser, se não é para pior, do ensino da medicina no Brasil. Claro, nós estamos atrasados em relação ao mundo. Diesel deu uma baixada, né? A Petrobras deu uma reduzida no diesel. Eu não sei como isso vai repercutir na bomba. Gozado que os jornais dão uma coisa pequenininha lá dentro, mas tem essa redução que já foi anunciada ontem, uma coisa boa. Tem uma redução em algumas estradas de São Paulo da cobrança de pedágio, algumas coisas interessantes. E o Ministério da Educação ainda não mostra os dados do analfabetismo no Brasil, não sei porquê. Será que está assustador assim? Eles dizem não, que tem erros e tal. Tem uma outra história intrigante, não estou falando em desonestidade, mas isso não funciona assim como mercado, venda de banco. Isso sempre tem um empurrãozinho político, e aí é a venda do Banco Master para o BRB. O BRB é um banco regional de Brasília que pertence ao governo de Brasília, é um banco estatal. Agora estão dizendo que o BTG também vai ficar com uma parte. É um banco que vinha sendo observado porque era extremamente ousado na oferta de juros, oferecia uma remuneração muito alta, e as pessoas ficam assim desconfiadas. Será que eles estão precisando? Porque estão pagando a mais? Enfim, é uma coisa obscura. Aí deixa eu ler o Globo aqui. Um dos modelos em discussão envolve o BTG, que ficaria com os precatórios, dívidas que o governo é obrigado a pagar, já esgotados recursos à justiça, que o Master tem na carteira, enquanto o BRB compraria os demais ativos do banco. Aí eles pegam o dono do banco, que é um bom vivan, etc, etc, etc. É uma coisa que o Banco Central tem que aprovar. Ontem o Galípolo se reuniu com a direção desse Banco Master. Enfim, é uma coisa que precisa tomar cuidado, porque acaba desabando na cabeça do contribuinte brasileiro, acaba desabando na nossa cabeça, porque tem um fundo e tal, e as pessoas acabam não recebendo tudo que tem depositado nesses bancos. Então, é um alerta não de que o banco está mal, não de que algo possa acontecer, mas de que essa operação, que vai levar, que é melhor para o banco, né? Ele está sendo vendido e tem gente querendo comprar, essa operação é obscura. Não pode levar a um colapso, não pode levar. É uma situação que melhora o que o banco tem, mas, né, é dinheiro do contribuinte, dinheiro de um banco estatal. E agora entra o BTG. Às vezes, o governo impulsiona, faz uma troca com o banco, impulsiona o banco por o banco comprar e resolver os problemas de quem está atravessando um período não dos melhores. Deixa eu ver aqui, o que a gente tem mais?
Bolsonaro busca governadores de direita por apoio à anistia. Após virar réu no STF, ex-presidente tenta reaproximação com nomes com quem já esteve estremecido, como Caiado, Zema e Ratinho Júnior. O governador Caiado dá uma entrevista hoje dizendo que ele é candidato, governador de Goiás. E, enfim, aí aparece também na política o Nunes, prefeito de São Paulo. Nunes estimula a ideia de se candidatar ao governo. Estratégia incomoda Tarcísio, porque o Tarcísio não sabe se vai ser candidato. Se o Bolsonaro for, ele não será. E ele tem uma possibilidade de um ganho, enfim, muito próximo de ganhar as eleições, hoje, as eleições de São Paulo, e ele pode trocar isso por uma candidatura incerta à presidência da República. Então ele quer reservar o lugar dele dentro da direita brasileira. Lula alerta para ameaças autoritárias e o Supremo exalta a democracia, isso por causa de 64, os quartéis dessa vez não comemoraram, quartel de Juiz de Fora, da onde começou a mobilização, segundo a história, do movimento militar de 60, cívico-militar, porque os civis participaram também, civil-militar, de 64, tiraram uma placa comemorativa que estava no quartel. Incerteza externa domina a reunião do BC com economistas, está vendo? Está todo mundo na espera. Unilever anuncia investimento de 410 milhões de reais no Brasil. Aportes serão feitos na ampliação da capacidade da fábrica e na construção de um hub logístico e expansão dos centros de distribuição. Você vê que tem gente, e são as companhias internacionais, que apostam no Brasil. Aquele rapaz que matou aquela moça lá, Vitória, aqui na Grande São Paulo, foi indiciado. Ele tinha confessado, e agora ele diz que foi forçado de alguma maneira, com pressões, a dizer que foi ele o assassino, mas ele está negando agora. Mas todas as provas, indícios fortíssimos apontam para ele. E ainda deve aparecer exame de sangue do porta-mala que teria carregado o cadáver da moça, etc. Vitória, a moça. Lula deve retomar conversas com parlamentares por avanço na reforma ministerial. Espero que até o fim do governo essa vitória termine. Olha a entrevista do Ronaldo Caiado. Por omissão, Lula patrocina a transição do Brasil para um estado do narcotráfico. O governador de Goiás ironiza fala de presidente sobre o roubo de celulares e rebate Gleisi sobre negociação de dívidas estaduais. Também afirma que não vai esperar por aval de Bolsonaro para lançar sua candidatura ao Planalto. Já lançou, né? Já lançou. O Lula, que antes achava fichinha, você lembra das declarações dele sobre furto de celular? Agora fez um discurso contra o banditismo. Por quê? Porque nas pesquisas que buscam a tentativa de melhorar a imagem dele, aparece essa situação ruim do governo em relação à segurança pública. Então ele engrossou a fala. Mas não pode ser que uma pessoa tenha um celular e seja roubado, vamos combater isso, etc, etc. Bom, vamos a quem tomou cafezinho conosco.
Manuela Lana, Neuci Muioli, Ceissa Ursino, Aparecido Borges, Amaro Alexandrino, João Batista, Públio Nunes, Lídia Machado, Andrei Maurício, Mauro Pires, doutora Ana Luísa, Marcílio Menezes, Luciano Lívio, Cosmo Moreira, Antônio Sena, de Santarém, Silas Oliveira, de Caxambu, Minas, Célia Guerreiro, de Avaré e Wilson Galindo, de Petrolândia, Pernambuco. Pessoal, muito obrigado por sua companhia. Amanhã estaremos de volta em todas as nossas plataformas, sem esquecer que é preciso passar o Brasil a limpo, abaixo a gatunagem. Bom dia.